Qual é o menor campeonato do mundo em número de participantes? Que nome é? Sei lá. Aqui no Brasil, pelo menos nessa temporada, é a segunda divisão do Piauí, com apenas 3 times disputando 2 vagas na elite. Mas e no mundo? O recorde está próximo dessa segunda divisão piauiense. Nas Ilhas Scilly, que ficam a 45 quilômetros da Cornualha, na Inglaterra, apenas 2 times jogam o campeonato o ano inteiro. Eles se enfrentam 20 fucking vezes, pelo menos, e ainda tem 3 Copas Nacionais por lá. Essa é a melhor história do mundo de hoje. Mas para começo de conversa eu te desafio, onde é que ficam as Ilhas Scilly? E eu sei lá. Nem eu sabia, mas ficam aí, ó, menos de 50 quilômetros da costa inglesa. São apenas 5 ilhas habitadas e mais de 100 onde ninguém vive. Falando em viver... Viver e não terá vergonha de ser feliz. O quê? Cerca de 2.000 pessoas habitam as Ilhas Scilly, que são, como dá pra ver, um lugar lindíssimo. Mas como formar um campeonato de futebol num lugar com apenas 16 quilômetros quadrados? Eu não sei. Onde a maior ilha, St. Mary, tem pouco mais de 6 quilômetros quadrados. Simples, praticamente todo homem pode jogar. Quem comanda tudo é o presidente da liga, Anthony Gibbons, que é o estoquista em um supermercado em Hilltown, maior cidade das ilhas com cerca de 1.000 habitantes. Eu tenho de estar no campo perto das 9 horas, então não vou dormir muito. Vou tomar café, talvez uma cerveja e vou direto jogar futebol. Depois direto pro pub e continuar dirigindo a liga. Essa é a rotina, mas nem sempre foi assim. O futebol por lá começou por volta dos anos 1910, com times de todas as 5 ilhas participando de um único campeonato. Mas até os anos 50, só restaram 2 equipes, o Rangers e o Rovers. Nos anos 90, eles mudaram de nome e estão assim até hoje. De um lado, o Wolfpack Wanderers e de outro, o Garrison Gunners. Funciona assim. Antes de cada temporada, os jogadores são sorteados para atuarem ou no Wanderers ou no Gunners. Os jogos são sempre aos domingos. São pelo menos 20 rodadas, dependendo se o tempo ajudar. Quem fizer mais pontos é campeão. E tem ainda as Copas Nacionais. A Charity Shield, espécie de recopa para abrir a temporada. A Foredeck Cup, um jogo de ida e outro de volta sem critério de gol fora. E a Sisalt Cup, em partida única. Como a Federação Inglesa reconhece o campeonato como oficial, então sim, entrou para o livro dos recordes como o menor campeonato de futebol do mundo. Dizer às pessoas que você joga o menor campeonato do mundo é algo para se orgulhar. Desde que me conheço por gente, amo futebol, tudo o que faço é baseado em futebol. Temos na ilha uma escola, ficamos até o 11º ano e a partir daí você decide se quer continuar estudando. Você se muda para o continente, para o internato ou encontra uma família que o receba. Muitas pessoas deixam as ilhas nessa idade e experimentam mais coisas na vida. Manter os jogadores atuando é a parte mais difícil. Você pode jogar o campeonato com 14 anos, mas assim que chegar aos 16 ou mais, você pode se mudar para o continente, para seguir os estudos, então perdemos muitos jovens atletas e raramente eles voltam. Alguns dos registros históricos da liga acabaram se perdendo com o tempo, mas uma coisa é certa, o Garrison Gunners tem vantagem sobre o Wolfpack Wanderers. Ganharam pelo menos 11 campeonatos de pontos corridos contra pelo menos 6 do rival. No ano passado, a Vodafone, famosa operadora de telefonia com sede em Londres, resolveu trazer o 5G para as Ilhas Scilly. E assim, o jogo de abertura da temporada 2019 foi com a ajuda do VAR, ou como eles chamaram, do FAR. Sim, Fan Assistance Referee, ou em português, o torcedor de vídeo. Funcionou desse jeito. Várias pessoas que não estavam no jogo recebiam a transmissão ao vivo da partida através do 5G e com várias câmeras no chamado show de imagens. A cada lance polêmico, os replays eram mostrados para esses torcedores, que podiam mandar suas opiniões em votos online para o árbitro Paul Charnock. O Wolfpack Wanderers, de preto, venceu por 4-3. A gente viu ali que o árbitro tinha importantes decisões a tomar com a ajuda do vídeo. Árbitro veterano, por sinal. Estou aqui nas Ilhas Scilly há 15 anos. Comecei apitando na 5ª divisão inglesa, mas não fui adiante. Como dizem, muitos árbitros são vistos, mas poucos são escolhidos para seguirem subindo. Você notou um detalhe? Os jogos são sempre disputados no clima frio, né? Pois é, são sempre no inverno. Isso porque no verão, o comércio acaba tomando bastante tempo dos nativos das Ilhas Scilly.
Afinal, garçons, cozinheiros, guias turísticos, barqueiros e etc. precisam trabalhar pesado para fazer a economia do pequeno arquipélago girar. Mas uma história legal sobre o futebol nas Ilhas Scilly que você deve saber é que grandes astros do futebol mundial já estiveram por lá. Sim, verdade. Foi em 2008, numa campanha da Adidas que levava craques para o lugar. Caramba! Foi em 2008, numa campanha da Adidas que levava craques para lugares alternativos no continente, como ainda Andorra e San Marino, para os caras meio que treinarem uma galera por lá em campanha promocional antes da Eurocopa. A criançada das Ilhas Scilly pôde treinar por uns dias com o Steven Gerrard, que inclusive teve trabalho para ensinar sobre finalizações. Michael Ballack e Anderson também fizeram parte da equipe. Sim, o Anderson podia se encaixar como astro do futebol europeu naquela época. Foi há 84 anos. Quando a bola rolou, foi a vez do Patrick Vieira sofrer com a, digamos, falta de habilidade dos seus comandados. Você está me desafiando, é? Mas a experiência certamente foi muito divertida. Mas você deve estar se perguntando, como é que foi a pandemia nas Ilhas Scilly? Bom, isso atrapalhou bastante o turismo por lá. Houve um lockdown preventivo que fez com que nenhum caso fosse registrado oficialmente no arquipélago. O campeonato foi interrompido no começo de março e não houve um campeão definido. Naquela altura, os Wanderers lideravam com 9 pontos de vantagem em cima dos Gunners. E olha que o campeonato já estava bastante complicado devido às condições climáticas desfavoráveis, ou seja, muitos jogos estavam já cancelados. No jogo de abertura desta nova temporada, emoção e pênaltis. Na Summer Cup, disputa amistosa para retomar os trabalhos, o Garrison Gunners venceu nas penalidades e conquistou o primeiro título pós-pandemia. Tomara que o futebol volte por lá, né? Afinal, o menor campeonato do mundo precisa continuar sendo assunto, precisa continuar reunindo amigos dos pubs depois das partidas de futebol. Isso se os gramados, claro, estiverem numa condição um pouco melhores do que essas aí. Mas aí, conhecia a história do menor campeonato do mundo? Certamente que... Não! Deixa aqui nos comentários a sua opinião, comente também o que você achou. Será que tem um campeonato menor? Deixa aí, se você souber, a gente vai atrás. Inscreva-se no canal, deixe, claro, ativado o sininho para você receber sempre os nossos vídeos em primeira mão. E para ver mais, é bem fácil.